Meus irmãos, agora sim nós podemos dizer que entramos na reta final dessa série que tem sido maravilhosa, que é a série Igreja em Reforma. De um total de 10 mensagens, 7 já se passaram. Esse é o nosso 8º tema, que é o terceiro ponto das doutrinas da graça, e se a gente ficasse pegando muito número, a gente se perde. Mas o tema de hoje que nós vamos tratar vai ser a expiação eficaz. Pode botar na tela aqui, acho que já está projetado, né? Ok. Que é também chamada de expiação definida ou expiação limitada. Talvez você tenha ouvido por esse nome. Mas é sobre ela que nós vamos conversar a respeito. E nós vamos chamar de expiação eficaz. E para nós podermos caminhar corretamente na mensagem de hoje, precisamos fazer uma breve recapitulação da semana passada, porque essa mensagem é a continuação da anterior. Então vamos lá. Na semana passada, no último domingo, nós aprendemos sobre a eleição incondicional. Você lembra disso? E nós vimos que o homem, por vontade própria, ele é incapaz de querer a Deus. Por conta do pecado que habita em nós, agora nós não conseguimos escolher a Deus por vontade própria. Nós precisamos que o Senhor incline o nosso coração a crer. Se não for o Senhor através das nossas vidas, se não for o Espírito Santo de Deus em nós, nós não conseguimos crer em Jesus. Precisamos que o Senhor nos promova a essa crença. E nós vimos então nesse sentido que desde a eternidade, e conforme a soberana vontade de Deus, Deus já determinou quem seriam aquelas pessoas que iriam crer e quem seriam as pessoas que não iriam crer. A gente viu no texto de Efésios que a graça, a salvação e a fé não vêm de nós. Vem de Deus, é um dom de Deus conforme diz a palavra, certo? E essas pessoas que vão crer e as que não vão crer, elas são chamadas na Bíblia de vasos de misericórdia, que são aqueles que vão crer em Jesus e serão salvos, e também ela chama de vasos de ira, que são aqueles que não vão crer e que foram preparados para a destruição. E o que nos diz isso é a carta de Romanos, capítulo 9. Pois bem, sendo a salvação pela graça mediante a fé, precisamos ter em mente então que essa fé necessária para a salvação não é para todos. Não é dada a todos. Ora, se fosse assim, todos que dizem eu aceito Jesus ou eu creio em Jesus estariam salvos. E nós vemos pelos testemunhos e tudo mais que não é assim que acontece. Não é dessa maneira que o negócio flui no reino de Deus. Até porque existem pessoas que você evangeliza uma vida inteira, fala de Jesus para ela, do acordar ao dormir, e parece que a mensagem não entra no coração dela. Não tem essas pessoas? Você fala, e parece que ela não se convence de jeito nenhum. Ela continua a ver o evangelho como algo ilusório, como um conto de fadas. Porque muito provavelmente essa pessoa não recebeu a fé que você recebeu de Deus. Porque até a fé necessária para a salvação do homem vem de Deus. Não é nós que dizemos assim, eu quero, essa fé eu tenho. Não, somente Deus pode nos dar essa fé. É um dom que vem dele. E é desse ponto em diante que nós vamos seguir com a nossa mensagem de hoje. Então, para isso, vamos abrir as nossas Bíblias lá em João capítulo 6. Glória a Deus. João capítulo 6, e aí você vai até o versículo 37. Nós vamos ver palavras de Jesus ditas por ele próprio. Que bom, né? Que são palavras de Jesus ditas por ele próprio, né? Agora eu fiquei pensando, acho que ficou meio redundante essa frase, mas tá bom. João capítulo 6, versículo 37 ao 40. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, 2 pontos, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, com certeza, meu irmão, você já ouviu falar que Jesus morreu por todo mundo.
Já não ouviu dizer isso? Jesus morreu por todos. Jesus morreu por toda a humanidade. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos diz? Será que é isso mesmo que a palavra de Deus confirma para nós? Vamos ver o que as Escrituras dizem a esse respeito. E para entendermos essa questão, esse texto de João 6 que acabamos de ler é um bom ponto de partida. Vamos ver outros textos, mas vamos começar por esse aqui. E vamos pegar do versículo 37 para a gente começar. Primeiro, o que Jesus está dizendo? Deixa projetado para nós o 37. Está aqui, né? Jesus está dizendo assim, ó, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Você consegue perceber nas palavras de Jesus que ele está falando sobre um grupo bem específico de pessoas? Ele está falando que quem vai até ele, ou seja, as pessoas que vão crer em Jesus, pessoas que vão acreditar no Evangelho, essas pessoas vão crer e vão até Jesus, porque Deus, de antemão, deu para Jesus. Jesus ele está fazendo essa restrição e ele está dizendo o quê? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem são essas pessoas? São as que nós temos aprendido ao longo das mensagens. São os chamados eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheu salvar. E Jesus afirma que esses é que vão porque eles foram dados pelo Pai. E ele fala isso de uma maneira bem restrita, num sentido de que realmente não são todos que vão querer Jesus. Não são todos que vão acreditar no mesmo que você acreditou. Para alguns, a mensagem do Evangelho não vai fazer sentido. Para algumas pessoas, parece que elas estão ouvindo falar de Jesus e é algo totalmente inventado, algo totalmente utópico. Mas essas pessoas que vão crer são aquelas que Deus, de antemão, entregou para Jesus. Então, sim, existe um grupo de pessoas que Deus entregou para Jesus nas mãos dele. E foi por essas pessoas, que nós vamos ver na mensagem, por essas pessoas que Jesus veio à terra, morreu na cruz e ressuscitou. Foi por esse grupo. Inclusive, mais à frente, lá no versículo 44 desse mesmo capítulo, não precisa projetar. Jesus ele vai reforçar isso ao dizer o quê? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu acho que esse texto também confirma isso que temos falado. O próprio Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se antes o Pai não tiver me dado. Então, esse grupo de pessoas que nós falamos semana passada, e vamos continuar falando hoje, que são os eleitos, são pessoas que Deus, desde a eternidade, já fez uma lista, digamos assim, com esses nomes, uma lista de chamada, e entregou para Jesus. E disse, Jesus, esses aqui são aqueles que vão crer em você. Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele é onisciente. Então, Deus já sabia, esses aqui vão crer, de acordo com seus soberanos decretos e o seu propósito. E ele entregou essa lista para Jesus e disse, agora vá e morra na cruz por esse grupo. Esses são os eleitos de Deus, foi por eles que Jesus morreu. Só que o segundo ponto desse mesmo versículo é o quê? Que esses que forem até ele, e aí vem a nossa esperança, todos que vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora, irmãos. Isso tem que nos encher de esperança e tem que dar em nossos corações um sentimento de segurança e acolhimento eterno. Porque Jesus está dizendo, aqueles que crerem, de maneira nenhuma eu rejeitarei. Então, irmão, se você creu no Senhor Jesus, se você acreditou na mensagem do Evangelho, você crê que Ele é o Filho unigênito de Deus, que se fez o primogênito de toda a criação, para que hoje você também pudesse ser chamado filho de Deus, se você crê que esse Jesus foi para a cruz, morreu por você, ressuscitou por você, então pronto, de maneira nenhuma o Senhor vai te lançar fora, no sentido de que Ele não vai te rejeitar. Há um lugar para você na família de Deus, há um lugar para você na mesa que acreditou. E é isso, irmãos, essa é a obra de Cristo. Nada vai tirar isso de você. Jesus está dizendo, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso também nos remete que a salvação dos eleitos está garantida por toda a eternidade pelo próprio Cristo. Não há nada, irmãos, que nos separe do amor de Deus. Não há nada que seja capaz de nos arrancar da mão de Cristo. O diabo foi derrotado.
o pecado foi subjugado por Cristo na cruz. Então, se você creu na mensagem do Evangelho, você creu em Jesus, o seu lugar à mesa do Pai está garantido e a salvação que Ele tem para você é sua por toda a eternidade em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Seguindo adiante, no versículo 38, Jesus começa a dizer, então, qual é a missão dele ao vir para a terra. Ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vemos Jesus nesse sentido também quando ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Então, o propósito de Jesus era fazer a vontade do Pai, certo? E qual é essa vontade? Bota para a gente agora o versículo 39, porque ele vai responder essa pergunta. A vontade de Deus para Jesus é que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E aí você começa a perceber que Jesus ele faz uma repetição de algumas frases. E essa repetição sinaliza para nós uma ênfase, uma importância no que ele está dizendo. E a frase que eu quero chamar a sua atenção é a seguinte: todos os que ele me deu. Todos os que ele me deu. Está falando novamente sobre um grupo de pessoas que Deus, desde a eternidade, já entregou para Jesus. E a partir do momento que ele entrega para Jesus o nome daqueles que haveriam de ser salvos pelo seu sacrifício, Jesus veio a esse mundo com o propósito de adquirir a salvação desses. Ele está dizendo, o propósito de quem me enviou é esse, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Então não é que ele não perca todos, não é que ele não perca até aqueles a quem Deus não deu para ele. Até porque nós vimos em Romanos 9 que Deus preparou vasos de misericórdia para a salvação e vasos de ira para a destruição. Então sim, irmãos, tem pessoas que não vão ser salvas. E isso procede do querer nosso de maneira alguma. Isso procede da soberania de Deus. É Ele que determinou, é Ele que fez dessa maneira. A mim e a você não cabe questionar, a mim e a você cabe apenas aceitar os decretos de Deus. Então, podemos ver isso bem claro também nas próprias palavras de Jesus, lá em Mateus 20, versículo 28. Bota aí para nós, Adriel. Mateus 20, 28 vai dizer assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio dar a sua vida por resgate de todos? Não. Ele veio dar a sua vida por resgate daqueles que não o querem? Não. Ele veio dar a sua vida por resgate de muitos, não todos. E ele vai afirmar isso novamente, Jesus também, ainda no livro de Mateus, num dos momentos mais cruciais da sua vida, que é na ceia, aonde é revelada a figura impostora de Judas. Projeta para nós Mateus 26, versículo 27. Olha o que Jesus está dizendo. Uau, tá rápido, hein, Adriel? Parabéns. Jesus ele está dizendo assim, ó. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, irmãos, a gente tem que desmistificar algumas coisas que a cultura evangélica impregna na nossa mente. Jesus não morreu por todos, Jesus morreu por muitos. E nós vamos aprender o que essa palavra todos aqui significa, tá? Mais para frente. Mas tenha em mente o seguinte, o resgate de Jesus é por muitos, não é por todos, ok? Essa palavra original usada para muitos, que nós vimos aqui, tanto no texto da ceia, quanto no texto anterior, é um termo grego chamado polis. Esse termo, ele significa literalmente numeroso, ou muito grande. Então, se você olhar por esse ângulo, você começa a ver que o sangue de Jesus foi derramado não por todos, mas ele foi derramado por um grande número de pessoas. Uma grande quantidade de pessoas que Deus, desde a eternidade, já elegeu e predestinou para esse propósito. Ou seja, na cruz,
Jesus não tornou o mundo inteiro algo potencialmente salvável. Jesus não tornou o mundo inteiro algo potencialmente salvável. Na verdade, a cruz foi a consumação de um plano eterno de Deus para salvar a muitos, a um grande número de pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Esse sim foi o resgate de Jesus. Então, quando a gente vê o texto da Bíblia apontando para esses termos, muitos, nós temos que entender que esses muitos são os eleitos de Deus que estão por toda a terra, estão por toda a parte. A salvação, irmãos, infelizmente não é para todos. Ou felizmente, não sei, depende do seu ângulo de vista aí. Mas não é para todos, a salvação é para quem crê. E quem vai crer? Aqueles que Deus predeterminou que crescem. É o texto que lemos de João. Aqueles que de antemão Deus já deu o nome para Jesus. Com o nome nas mãos, Jesus veio à terra com essa missão. Eu vou resgatar esses aqui. Esses aqui são os meus. Esses que eu tenho nome. E vamos recorrer, novamente, para confirmar essa questão, aos cânones de Dort, que vão explicar bastante a respeito disso. Aquela segunda imagem, Adriel, projeta aí para nós. Cânones, isso, esse aqui. Os cânones de Dort, o sínodo de Dort, o sínodo foi a reunião, os cânones foi a decisão dessa reunião. Então, o sínodo de Dort, ele vai dizer o que para nós? Esse foi o soberano conselho e a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos, daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isso quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do seu sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e lhes foram dados pelo Pai. Essa é a obra de Jesus. Jesus não morreu por todos. Tira isso da sua cabeça. Jesus morreu por muitos, que não são todos, mas são aqueles que de antemão Deus já determinou que seriam salvos. E essa é a doutrina da expiação eficaz. Que Jesus morreu pelos eleitos e a obra da cruz não tem a intenção nenhuma de ser um resgate genérico de toda a humanidade. Mas ela aconteceu para salvar efetivamente aqueles que Deus já escolheu. Então não foi uma morte genérica, mas foi específica e direcionada. Quem? A igreja de Jesus, os eleitos. Os eleitos compõem a igreja de Cristo. Jesus morreu por nós, por eles. E é nesse sentido que a Bíblia nos aponta a crer. Tá, mas daí sempre surge aquela questão, né? Aquele ponto de interrogação. Pastor, mas e João 3,16? O que o senhor me diz a respeito? Porque lá está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso que diz o texto? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Pois bem, esse aqui é sem dúvidas o versículo mais utilizado como contra-argumento para a doutrina da expiação eficaz. Mas nós não podemos interpretá-lo da maneira errada, tá? E a maneira certa de fazer a sua leitura é entendendo o contexto no qual ele foi escrito. O contexto da cultura judaica, certo? Temos uma Bíblia nas mãos, a palavra inerrante e infalível de Deus, em pleno século XXI, mas ela não foi escrita no século XXI. Ela foi escrita lá nos primórdios do cristianismo, numa cultura totalmente diferente da nossa, com pessoas que falavam diferente de nós, que viviam num ambiente diferente de nós, e para entendermos corretamente o texto, precisamos voltar os olhos para a cultura judaica para entender um pouquinho de como isso tudo funciona. Vamos lá. Hoje nós usamos as palavras mundo e a palavra todos praticamente como sinônimos uma da outra. Não é verdade? Adriano, todo mundo vai
lá na sua casa depois do culto? Ô, glória, comer uma pizza. Todo mundo vai. Ou, o mundo todo está sabendo do que aconteceu com a dona Gisela. A gente usa essas palavras como sinônimo, mundo e todo, como se fosse uma coisa só, englobando. Mas, irmão, se a gente for lá no original dessa palavra, você vai ver que elas não eram usadas dessa maneira. Na verdade, elas são palavras bem distintas e que não se confundem, e os escritores da Bíblia não tinham a intenção de confundi-las como nós fazemos hoje. Vamos ver o que isso representa para nós. Quando nós vemos que a Bíblia fala sobre mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra mundo, ela significa cosmos. E essa palavra tem inúmeros sentidos. Pode se referenciar à criação, por exemplo, pode se referenciar ao globo terrestre, pode se referenciar principalmente a povos. E aí é que nós temos que entender, porque os judeus e os gentios eram tratados como povos diferentes. Então, a palavra mundo utilizada aqui, ela não significa que eram todas as pessoas, sem exceção, como nós estamos acostumados. Mas dentro do contexto judaico do Novo Testamento, o texto de João 3,16 usa essa palavra mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, como uma referência ao outro povo, que não eram os judeus, mas eram os gentios. Então ele está dizendo que João gostava muito de fazer o uso dessa palavra mundo, da palavra cosmos, para se referenciar a quem não era judeu. Então ele estava dizendo mais ou menos assim, olha, Deus amou tanto os gentios, amou de tal maneira que todos aqueles que são gentios e crerem no nome dele, não vão perecer, mas têm a vida eterna. Está vendo como o sentido, a percepção muda? O nosso sentido, a nossa compreensão do texto? Então, esse termo não é entendido como cada indivíduo, mas sim como todas as pessoas, de todas as tribos, línguas, nações e povos, sem distinção de etnia, status sociais ou localização geográfica, reforçando que os eleitos de Deus estão por toda parte. É nesse sentido que o texto está usando a palavra mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o outro mundo da cabeça de João. Deus amou os gentios de tal maneira que, dentre eles, quem crer não vai perecer. Quem são os gentios? Levanta a mão. Eu e você. Prazer, gentil. Nós somos os gentios. Então, pensa bem. Se nós entendermos que a Bíblia usa a palavra mundo para se referir a todas as pessoas, sem exceção, se referindo a todos os indivíduos, todas as cabecinhas que estão no mundo, poderia implicar dizer que Deus queria salvar a todos igualmente, o que entraria em conflito com a doutrina da expiação e da eleição que nós temos visto até aqui, e com a ideia de que nem todos serão salvos. Vimos que a obra da cruz não foi para todos, mas ela foi para os eleitos. Mas, ainda assim, para que não fique dúvidas, vamos imaginar agora essa situação do lado inverso. Vamos nos colocar do outro lado da pergunta. Se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, de toda a humanidade, por que não são todos eles salvos? Por que não são todos que encontram a vida eterna? Por que não são todos que aceitam a Jesus? Porque a palavra nos diz que aqueles que o Pai deu a Jesus, esses irão até ele. E ninguém pode ir até ele se o Pai não lhe der anteriormente. Nós vimos Jesus dizendo isso, afirmações dele, ok? Se Jesus morreu por todos, por que não são todos que aceitam a Cristo? Por que tem pessoas que rejeitam a ele? Porque não é por todo mundo que Jesus morreu, mas é por muitos que Jesus morreu. Esses muitos que estão debaixo, imagina, um guarda-chuva de Deus, esses muitos estão protegidos. São os eleitos, aqueles que foram eleitos pelo Senhor para crer em Jesus. E se você creu, glória a Deus. Você é um eleito do Senhor. Então pensa comigo. Se Jesus morreu, por que nem todos são salvos? Tá, esse é justamente o problema que a ideia de uma salvação de todos, ou uma expiação ilimitada,
Você sabe que a expiação ilimitada é a morte de Jesus por todos. A expiação limitada é a morte de Jesus por muitos. Esse é justamente o problema que a ideia de uma salvação por todos, de uma expiação ilimitada, não consegue resolver. Porque se Jesus morreu por todos, todos deveriam ser salvos, mas nem todos são. Por quê? Justamente porque a resposta é que se houvesse, a resposta que geralmente se ouve é que Jesus não veio para de fato salvar na cruz. Isso aqui tem um cheiro de heresia nisso. Normalmente, quando a gente fala sobre essa ideia de que não, Jesus morreu por todos. Não, mas se morreu por todos, por que nem todos são salvos? Não. É porque Jesus ele não veio salvar na cruz. Ele veio abrir uma porta. Ele veio abrir uma possibilidade de salvação para que a partir dessa possibilidade nós possamos escolher, eu quero ser salvo ou eu não quero ser salvo. E isso, meus irmãos, tem um cheiro de heresia, porque quando nós colocamos à luz da Bíblia, nós vemos que esse argumento não se sustenta. Não se sustenta simplesmente porque Jesus não veio para abrir uma possibilidade, mas ele veio para efetivar a salvação e a redenção do homem. Vamos ver isso na Bíblia? Bota lá Mateus 1:21 para nós. Então Jesus não veio abrir a porta, Jesus veio consumar a salvação e a redenção. Mateus 1:21 diz assim, ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Veja como o verbo, ele indica uma ação que de fato vai acontecer. Ele vai salvar. O texto não está dizendo, ele vai abrir uma possibilidade de salvação. Não, irmãos. A entrega de Jesus na cruz consumou a salvação naquele ato, não é mais uma possibilidade. É algo que aconteceu. Jesus disse, está consumado. Tetelestai, está consumado. Então, foi efetivado ali. O texto diz que ele vai salvar, não que ele poderá salvar. Vamos ver outros dois textos que mostram a mesma ação de Jesus em relação ao pecador. Lucas 19:10, pode projetar para nós. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ora, não está dizendo que ele veio talvez para buscar e talvez para salvar. Está dizendo que vai acontecer. 1 Timóteo 1,15. Pode colocar ali. 1 Timóteo 1,15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, irmãos, o objetivo de Jesus na cruz não foi abrir possibilidade nenhuma. Não foi dar uma chance de salvação. Jesus veio para efetivar, consumar a nossa salvação. Está consumado. Não é possibilidade. A obra de Jesus na cruz foi completa. Não depende mais de mim, não depende de você, não depende do querer. Ele quis, ele veio, ele fez e ele consumou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a obra de Jesus. Então, o texto de Hebreus 12:2 vai nos dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje, nossa explanação acerca da expiação eficaz. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui novamente, puderem subir aqui. E enquanto eles sobem, para nós finalizarmos essa mensagem, pode deixar gravando ainda a mensagem até o final? É importante nós definirmos não só o que é a expiação eficaz, porque você entendeu que a expiação eficaz significa que Jesus não morreu por todos, Jesus morreu por muitos. Jesus não morreu por toda a humanidade, Jesus morreu pelos eleitos. Por quê? Porque esses foram os que Deus entregou para ele de antemão, já na eternidade. Então, além de nós definirmos o que é, nós precisamos também saber o que não é a expiação eficaz, para que não tenha nenhum tipo de ruído na nossa comunicação, ou dúvidas ou más compreensões. Primeiro, não significa que Deus faz acepção de pessoas, de que Deus está botando pessoas para cá, pessoas para lá. Geralmente, essa é a primeira resposta que se ouve quando a discussão é em torno disso, né? Que Deus está fazendo acepção. Mas acepção
seria o mesmo que dizer assim, não, Deus escolheu homens e não escolheu mulheres. Deus escolheu ricos e não escolheu pobres. Deus escolheu judeus e não escolheu gentios. E nós vemos que não foi isso que Deus fez. Na verdade, Deus pegou pessoas de toda tribo, raça, língua, nação, todos os povos, pessoas misturadas, então tem homem, tem mulher, tem branco, tem negro, tem rico, tem pobre, tem africano, tem tudo. Tem até argentino, gente, acreditem. Tem até argentino no meio desse plano de Deus aí. Então, isso mostra o quê? É aquela história do mundo que nós falamos anteriormente. O mundo é essa diversidade de pessoas que Deus escolheu para resgatar para Ele. E glória a Deus por isso, porque como diz um amigo meu, pastor, ainda bem que Deus nos salvou mesmo com as nossas esquisitices, não é verdade? Segundo, não significa que a cruz não seria poderosa para salvar a todos. Ah, não, agora só porque Jesus morreu só pelos eleitos, a cruz tem um poder limitado. De maneira alguma. A cruz, o sangue de Jesus vertido na cruz teria capacidade, poder suficiente para salvar o universo inteiro, se assim fosse necessário. Mas não significa, então, a expiação eficaz não significa que a cruz não seria poderosa. Então, não estamos tratando do valor da cruz, mas sim da sua aplicação. A cruz não é aplicada a todos, a cruz é aplicada aos eleitos de Deus. Terceiro, não significa, e aí encerramos aqui, que porque Deus já escolheu uns para salvar, outros não, aqueles que já tinham o nome no checklist de Deus, os que não têm, que agora nós não devemos mais falar de Jesus para as pessoas. Não significa que a gente não deve mais evangelizar. Até porque, aonde estão os eleitos de Deus? Não sabemos. Estão por aí, no mundo afora. Quem são eles? Não está estampado na testa, sou um eleito, ou numa estampa de camiseta. Prazer, eleito. Não, irmãos. Essa pessoa pode estar dentro da sua casa. Pode estar do lado da sua casa, um vizinho, pode estar dentro do seu trabalho, pode estar no shopping, pode estar na padaria. Então, não temos como saber quem são, nem onde estão, mas nós precisamos falar de Jesus. Por isso que o ID deve ser cumprido até a volta de Cristo. Porque nós precisamos ser esses instrumentos que Deus quer usar para despertar os seus eleitos na fé. Já pensou que lindo chegar no céu, Deus olhar para você e dizer assim, que coisa linda, Sheila, por causa do seu testemunho, aquela vez que você falou de Jesus para aquela pessoa, ela era uma eleita, ela se converteu, a fé nasceu no coração dela, ela aceitou a Cristo, e dela outros 50.000 aceitaram. E foi através de você que tudo começou. Irmãos, isso é maravilhoso. Então nós devemos sim falar de Jesus para todos, porque não sabemos aonde os eleitos do Senhor estão. Eles podem estar em qualquer lugar. Assim como um dia você estava perdido e alguém falou de Jesus para você, a mensagem entrou no seu coração, fez sentido na sua vida, você acreditou, você entregou sua vida para Cristo, você disse, é para isso que eu quero viver. E pronto. Ele não te lançou fora, ele te recebeu. E ele quer receber a outros também na família. Ele quer receber a outros. Que sejamos nós esses instrumentos para levar as pessoas a Cristo. Amém? E aqui, de fato, encerramos. Feche seus olhos, quero orar com você.